Muito bem, então nós vamos para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Estamos quase acabando, né, o livro de 1 Coríntios. E é quase que uma coroa, né, de ensinamento. Uma igreja, irmãos, com tantos problemas. Nós falamos muitas vezes, né, desse ensino aqui de 1 Coríntios, que em vez de estar escrito lá Coríntios, podia estar escrito Batista da Fé aqui em Marília, né? A igreja tinha tinha problemas de toda ordem. Desde o capítulo 1 até aqui no capítulo 15, né? É tanto problema que nós chamamos assim, é uma igreja que está num caos. Essa que é a verdade, o caos, né? O que o apóstolo Paulo ele faz? Então ele mostra onde que está o problema, né? E aí ele mostra como resolver o problema. Se o problema é de ordem pessoal, então ele trata nessa questão. Olha, tem irmão brigado aí, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que tratar dele, né? Junta aí alguns irmãos com sabedoria, trata dele. Tem algum com problema de imoralidade, a mesma coisa, vocês vão ter que tratar. Se precisar, eu e vocês, exclui ele. Se chegar e é um problema doutrinário, é um problema doutrinário, aí era diferente. Então teria que ser colocado novamente na linha, né? É um problema de ordem do culto? Qual? O que está acontecendo no culto de vocês, né? Como é que está indo aí? Quem que está falando, quem que não está falando, o que não estão falando? Então você percebe que essa carta de 1 Coríntios é instruções para que uma igreja ela possa funcionar corretamente como uma igreja do Novo Testamento, uma igreja neotestamentária. Chegou nessa questão aqui da ressurreição. E logo no começo, irmãos, né, quando ele começa a falar da ressurreição, porque é um capítulo muito comprido, né, quantos versículos tem? Aí você vai ver aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo, vamos encontrar aqui, né, capítulo 15 e versículo, né, aqui, né, então, versículo 12, né? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. É claro que ele fala da ressurreição como uma doutrina pétrea, né, da igreja cristã, mas olha o versículo 12. Então, esse é o problema que está sendo tratado no capítulo 15. Quando ele olha e fala assim, como é que pode alguns de vós dizer que não tem ressurreição dos mortos? Então, o que a gente estudou a semana passada? Mas hoje nós vamos falar da ordem da ressurreição, né? Como nós estamos falando da ressurreição, na semana passada a gente viu o quê? As consequências da fatídica declaração, Cristo não ressuscitou. Então, Paulo, ele nos dá 6, né? São 6 trágicas consequências para uma igreja que alega a não ressurreição de Jesus. Se você mudar a tela aí, você vê as 6, né? Aqui, as 6 consequências, né, da não ressurreição de Cristo, que eu chamo de fatídica. Nós não cremos na ressurreição, né, de Jesus. Então, é inútil pregar a palavra de Deus, não tem sentido eu estar aqui com vocês. Citamos o exemplo da semana passada, convido os meninos para jogar bola e levo eles lá no campo e não levo a bola, né? Mas nós vamos fazer o quê? Não jogar bola. Mas como nós vamos jogar bola, futebol sem bola? Não tem jeito. Então, é inútil pregar a palavra de Deus. A nossa fé é vã porque ela não tem valor. Perdeu o sentido da nossa fé. Pregadores ou cristãos que evangelizam são falsas testemunhas, porque evangelho é 3 coisas: é pregar que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou por causa dos nossos pecados. Então, nós somos falsas testemunhas, os apóstolos eram falsas testemunhas, os crentes ainda estão nos seus pecados, porque o recibo da justificação é a ressurreição, né?
E os cristãos que já morreram estão perdidos, né? Porque não tem ressurreição. E crentes que servem a Deus, esperando a ressurreição, são os mais miseráveis deste mundo. Então ele faz uma lista de 6 coisas terríveis para a nossa fé em relação à não ressurreição. Tá? Volta lá na primeira página ali, né, que nós estávamos. Então hoje a gente vai falar do quê, né? Hoje vamos ver que Paulo começa falando do contrário, né? Ele fala, não, calma lá, de fato, Cristo ressuscitou, né? Então ele vai mostrar para nós aqui, meus irmãos, alguns eventos que seguem e nos animam mais na crença da ressurreição. Então aqui, onde é que nós paramos, né? 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos dar uma olhadinha aqui agora, né? Versículo 20. Esse é o primeiro versículo que nós vamos ler. Nós vamos ler até o versículo 28. A leitura. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um pela sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se executa aquele que lhe sujeitou todo, excetua, né? Aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, né? Então, irmãos, aqui uma afirmação de fé. Uma afirmação de fé que está aqui no versículo 20. Uma afirmação de fé, né? Aqui, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Olha como ele coloca, um fato. É um fato histórico. É tão histórico que a história se resume antes de Cristo e depois de Cristo, né? É um fato histórico porque aconteceu. É um acontecimento dentro da história, como muitos outros acontecimentos. O Dom Pedro I foi lá e declarou a independência, né? Exato, isso é um fato histórico. Por quê? Porque aconteceu. A mesma coisa, ele está falando assim, olha, não é um mito a ressurreição, não é, meus irmãos, uma alegoria. Não, a ressurreição é um fato dentro da história, é um fato, meus irmãos, profetizado. Os profetas falavam sobre a ressurreição, é um fato que Cristo antecipou mesmo antes da sua morte. Por algumas vezes Jesus chamou os apóstolos e disse, olha, Filho do Homem vai passar lá, vai ser entregue, vai ser sacrificado ou morto, né? E no terceiro dia ele vai se levantar. Então, é uma profecia que se cumpre dentro das Escrituras. É um fato que aconteceu dentro da história, é um fato profetizado, que já se cumpriu, ou seja, é uma profecia cumprida dentro da palavra de Deus, né? E que muitos crentes têm dificuldade, irmãos, de acreditar nessa doutrina, que é a doutrina da ressurreição. Eu lembro os irmãos, né, que todos os apóstolos, que a igreja, ela foi avisada da ressurreição, mas ela não acreditou na ressurreição. Quando a gente lê aqui, né, em Lucas 24, 25, por exemplo, né, quando Jesus, ele lembra aqueles 2 discípulos de Emaús, chamando eles de incrédulos, chamando eles tardios de crer. Veja só, eles sabiam que Jesus tinha anunciado a ressurreição,
Eles falam, já é o terceiro dia, quer dizer, Jesus já tinha antecipado que ia ressuscitar no terceiro dia, mas por que não acreditaram? Então, quando Jesus fala, vocês são incrédulos, vocês são tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram, olha só, tardios de coração para acreditar naquilo que os profetas disseram. A igreja mesmo, meus irmãos, não acreditou na ressurreição de Jesus, né? As mulheres foram lá felizes para terminar aquela unção do corpo de Jesus. Então foram lá, meus irmãos, quem que vai rolar a pedra para a gente? Tão preocupada com a pedra que tinha que ser rolada, porque tinha um defunto lá dentro. Agora, se eles tivessem fé, imagine, se essas mulheres tivessem fé, jamais eles tinham ungido o corpo de Jesus. Eles não iam para ungir um corpo de um defunto. Eles iam lá para esperar a pedra se abrir. Isso é fé. Então Jesus olhou para elas, né, aos anjos também, porque procura o vivo entre os mortos, o que mostra que foi uma repreensão. Vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Ele não está aqui não, ele ressuscitou. Então, a igreja primitiva, né, os melhores apóstolos, os melhores discípulos, as mulheres que eram muito fiéis, né, e aí ele até repreendeu Tomé, porque você está vendo, você creu, mas feliz daquele que não vê e crê. Então, irmãos, veja esse versículo 20, capítulo 15, versículo 20, Paulo fala, olha, de fato, ou seja, é um fato histórico, mas mais do que um fato histórico, é uma afirmação de fé. Irmãos, eu estava dizendo, né, para os meninos estavam aqui pintando, né, eu deixei eles fazer umas artes aqui essa semana, né, eles vão continuar a arte, pode deixar que nós vamos terminar, vai ser completa. Mas eu estava explicando para eles, olha, às vezes o mundo espera dos rapazes, da moça, as grandes coisas, mas quer segundo o mundo, sabe? Um grande advogado, um grande cientista, né? Um grande doutor, E Deus espera que cada um de nós seja um homem de fé, uma mulher de fé. O que falta nesse mundo, meus irmãos, são pessoas de fé. Olha, Paulo tendo que ensinar para uma igreja, dizendo assim, irmãos, Cristo ressuscitou. Isso é o óbvio, mas ele tem que lembrar, de fato, Cristo ressuscitou. Isso é uma afirmação de fé, é um fato histórico, mas mais do que isso, é uma afirmação de fé, uma coisa que está dentro do nosso coração, que nós cremos que isso vai, meus irmãos, nos favorecer espiritualmente. Então, ele diz aqui no versículo 21, 20 ainda, ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícias dos que dormem. Então, o que significa primícia aí, né? O que é primícia? Primícia, meus irmãos, significa os primeiros frutos colhidos. Então, quando tinha uma colheita, por exemplo, tem a colheita de milho. Eu estava indo para o Paraná, sexta-feira, na volta, passei por alguns lugares e vi aquelas grandes plantações de milho, pensei, eu paro ou não paro? Aí eu olhava para cima, eu falava, não paro, né? Eu olhava para o lado, eu falava, eu paro, né? Mas eu olhei para cima e não parei. Bom, para bom entendedor, né, uma palavra é suficiente. Não parei nenhuma vez, tá? Mas pela palavra de Deus eu podia até parar, né, e pegar o lateral ali, mas eu pensei, eu olhava para cima, eu falei, não paro, por causa, né, mas eu continuei a viagem. Deixa eu dizer, primícia era os primeiros, sabe, aquelas primeiras espigas mais lindas e maravilhosas seriam ajuntadas e depois elas serem levadas para Deus, pegar as coisas mais lindas e preciosas que ele acabou de receber, daquela grande plantação, os primeiros que nascesse, ele pegava aquilo ali e ele levava para o Senhor. Isso é primícia. Por que Jesus está sendo chamado de primícia aqui, meus irmãos, né? A ressurreição de Jesus também é uma primícia, né? Não apenas porque ele é o primeiro do gênero, que morreu, ressuscitou e não morreu mais.
O Lázaro morreu, ressuscitou e morreu, né? E outros também. Jesus não. Ele é o primeiro do gênero, mas a ressurreição, como na primícia, representa algo, não é algo não, é algo muito maior, ou seja, uma ressurreição maior vai acontecer, porque isso tem a ver com o sentido da primícia da colheita. Eles pegavam lá os primeiros frutos, levavam para o Senhor, né? Acho que tem um versículo aí, né, da ordem no seguinte, né? Fala aos filhos de Israel: quando entrares na terra que vos fizerdes a sua colheita, trarei o sacerdote um molho das primícias da vossa colheita. Traz um molho das primícias, né? Mas pode voltar lá, né? Ou seja, eu levo para o Senhor e eu estou acreditando que aquilo ali é só o começo. Por quê? Porque uma colheita muito maior vai vir atrás. Isso é primícia. Ele está entregando ali, mas ele sabe, olha, a minha plantação vai ter tanto milho, tanto milho, tanto milho. É isso, meus irmãos, que é a primícia nesse sentido. A ressurreição de Jesus, né? Quando ele ressuscita, significa o quê? Que muitos outros vão ressuscitar, inclusive eu e você. Se a gente morre, vai até a Cristo, mas nós vamos voltar com ele para o nosso corpo se ajuntar um dia com o nosso espírito, nossa alma, nós vamos estar para sempre com o Senhor, nesse corpo aqui glorificado, então, na presença do nosso Senhor. Ou seja, essa ressurreição é o prenúncio de que muitas outras ressurreições vão acontecer. E mais, né? Representa a garantia, pois o mesmo poder que ressuscitou Jesus, ressuscitará os mortos. Representa ainda, né, que as outras ressurreições serão iguais a dele, ou seja, o poder que tirou Jesus daquele túmulo é o poder que vai tirar cada corpo nosso, da onde ele estiver, da terra, debaixo da água, aonde ele estiver, se virou pó, virou cinza, alguma coisa, vai se juntar. O mesmo poder que ressuscitou Jesus há de nos ressuscitar. E mais uma coisa, do jeito que foi com Jesus, será conosco. É uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente ainda. Então ele está dizendo, primícias nesse sentido. Aí, irmãos, logo no versículo 21, ele faz uma comparação entre Jesus e Adão, ou Adão e Jesus. Versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados por Cristo, né? O que é isso aqui, essa comparação? Ele está dizendo assim, olha, da mesma forma que nós compartilhamos as coisas ruins que vieram de Adão, nós, os crentes, compartilhamos as coisas boas, maravilhosas que vêm por Jesus. Ele fala das coisas ruins, né? Efeitos trágicos do pecado de Adão, assim como a morte veio por um homem, né? Então, em Adão todos morrem. E, veja, isso é uma coisa horrível. O Adão, quando ele pecou, ele trouxe morte para o gênero humano. Então, aqui, né? O Adão, ele pecou, então, morreu. Então, todos morrem em Adão. Ou seja, nós compartilhamos a consequência do pecado com o Adão. E a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas olha que coisa maravilhosa. Nós compartilhamos as conquistas maravilhosas de Jesus. A ressurreição, ele fala, a ressurreição veio por um homem. Quem é esse homem? É Jesus. Do mesmo modo, em Jesus, todos serão vivificados. Então, do mesmo jeito que a gente está pagando, né, lá o erro do Adão, mas é o nosso próprio pecado, podia dizer isso, né? Mas, como humanos, todos, né, morrem por causa do pecado de Adão. E aí, meus irmãos, eu não tenho justiça, eu não tenho santidade para de mim mesmo olhar e dizer assim, eu acho que por mim mesmo, da minha justiça, eu posso ressuscitar. Eu não posso. Então, a pessoa fala, mas por que o Adão foi fazer aquilo lá e eu que tenho que pagar aqui? Pois é, mas olha que coisa boa. O que eu fiz para merecer a ressurreição? Nada.
mas em Cristo nós participamos, nós compartilhamos essa bênção maravilhosa, esse presente maravilhoso, irmãos, que é a vida eterna. E isso, meus irmãos, inclui a ressurreição. Então, esse é muito parecido com Romanos 5, né? A gente não vai abrir lá agora, tá? Mas cada um de nós está em Adão ou em Cristo, né? A ação de um afeta os demais. Você está jogando no time, e aí um vai lá, ele faz um pênalti, mas foi só um jogador que fez um pênalti, mas a equipe tem que pagar, né? Então, o que um passa, os outros vão ter que passar. Então, os cristãos estão em Adão por natureza, mas em Cristo pela fé, né? Pela nossa natureza, nós ficamos assim fracos, doentes, nós vamos morrer, por quê? Por causa do pecado, né? Agora, pela fé, nós estamos em Jesus Cristo. Inclusive, meus irmãos, não apenas a salvação, porque você vai ser salvo como? Nós temos a ressurreição, que é uma coisa maravilhosa, dada por Deus, presente maravilhoso por Deus, né? Então, aí você tem aqui essa comparação entre Adão e entre Jesus, né? O que um fez vai afetar os demais. Então, de certa forma, toda a humanidade é afetada pelo pecado de Adão. Nem toda a humanidade vai receber as bênçãos conquistadas por Jesus, porque se conquista pela fé. Por isso essa frase aqui, né? Os cristãos estão em Adão por natureza. Todos nós somos humanos, então em Adão, o pecado, ninguém vai ficar sem consequência. E em Cristo nós estamos pela fé. Se Adão representa toda a humanidade, é fato, Cristo representa todos os crentes. Porque para conquistar cada uma das vitórias de Cristo, só é possível por meio da fé. Quando você crê em Cristo, você recebe todas as suas conquistas. Todas as conquistas de Jesus vêm para você, sem que você mereça, né? Agora, irmãos, veja só que ele entra num assunto interessante, né, para nosso estudo aqui. A ordem da ressurreição. Olha o versículo 23. Cada um pela sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser vencido é a morte. Então tem uma ordem, a ressurreição tem uma ordem. Então, aqui bem claro, né? Cristo, tá? As primícias, depois os que são de Cristo nas suas vindas. Então vamos aqui, né? Você tem primeiro Cristo, uma ressurreição gloriosa já realizada. Esse é o primeiro, a primícia, correto? Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Ele está explicando, quando é que vai ser a nossa ressurreição? Bem, depois dos que são de Cristo, vai ser na sua vinda. Essa é uma grande ressurreição gloriosa prometida, não aconteceu ainda, né? Cristo já realizou. Aqui a nossa é uma promessa de Deus, né? Que com os crentes que já morreram, precedendo aqueles que estão vivos. Isso é um ponto muito importante, né? Então, tem uns textos de versículo na frente aí, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Aqui, irmãos, fica bem claro a ordem da ressurreição, né? Eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Olha que linda essa última frase. Porque tem muita gente que não tem esperança. A ressurreição é a esperança do cristão, né? Se você estiver no velório de um crente, lembra disso. Eu tenho que anunciar essa esperança em Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha, aqueles que já morreram,
Deus vai trazer com Jesus quando Jesus voltar. É o que está sendo prometido. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Não é uma invenção minha, ele está dizendo. Não estou inventando nada. Eu digo pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então ele entra na ordem da ordem. Ou seja, ó, nós, os que morreram em Cristo vão voltar com ele, certo? Nós, se ficarmos vivos, não vamos preceder os que já partiram. Então ele está colocando, né, cada um no seu lugar. E no versículo 16, porque o mesmo Senhor vai descer do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Se você morrer primeiro, você ressuscita primeiro, né? Se quando Jesus estiver voltando, você estiver vivo, então você vai ficar como o segundo da fila. Mas se você já morreu, ele está dizendo, então, a esses que já morreram, né, vão ressuscitar primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim nós vamos estar sempre com o Senhor. Irmãos, veja como é simples entender a ordem da ressurreição. Então Jesus Cristo volta, quando ele volta, ele traz com ele todos os que já morreram, que tiveram fé nele. E aí, então, meus irmãos, nós que ficarmos vivos, né, vamos dizer que a gente está vivo ainda nesse tempo, então, nesse momento que Jesus está voltando, Jesus nos leva para os ares, para que todos se encontrem, para que estejamos para sempre com o Senhor. Então, essa é a promessa de Deus. E todos, meus irmãos, como nós veremos em aulas posteriores, todos receberemos um corpo novo, que é, meus irmãos, o nosso corpo glorificado. Essa é a promessa de Deus, né? Então, só para voltar lá na página anterior, né? O momento da ressurreição será na sua vinda, na vinda de Cristo, tá certo? No momento da morte. Então, nós já falamos sobre isso. Pastor, quando eu morrer, para onde eu vou? Olha, quando a gente morre, a gente já vai para junto do Senhor. Está com o Senhor. Essa promessa do Senhor é para que onde eu estiver, estejais vós também. Vou preparar-vos lugar, para que onde estiver, estejais vós também. Então, vamos dizer, o nosso irmão Messias, que esteve aqui conosco muitos anos, onde ele está? O nosso irmão Marinho, que há pouco tempo faleceu, onde ele está? Ele está com o Senhor. A sua alma está junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquela promessa, para que onde eu estiver, estejais vós também, se Jesus está à direita de Deus Pai, se Ele está lá no céu, como nós chamamos, então nós vamos estar com o Senhor. Ah, Jesus está saindo, Ele está voltando para a terra. Tudo bem. O que vai acontecer com as almas salvas? Tem que voltar com Ele, não vai poder ficar lá no céu e Ele voltar para a terra, inaugurar o milênio e depois se encontrar lá no fim. Não, isso não vai acontecer. Por quê? A promessa de Jesus, vocês vão estar sempre comigo. Ou como disse o próprio texto, né? Quando a gente leu lá esse versículo 17 de 1 Tessalonicenses, olha lá no final do versículo 17 de 1 Tessalonicenses, volta lá, né? Aqui embaixo, aqui no versículo 17, assim estaremos sempre com o Senhor. A promessa é estar sempre com Ele. Então, vamos estar com Ele no céu, nós vamos estar com Ele na sua vinda, se a gente já morrer. E se eu estiver vivo? Bom, se Ele estiver vindo, você vai ter que subir com Ele. E aí? Inaugura-se o milênio. O que nós vamos fazer? Nós vamos estar com Ele. Acabou o milênio, tá bom. Agora é o novo céu, a nova terra. Amém? Amém. Onde Ele estiver, nós vamos estar. Essa é a promessa que Ele fez para nós. Então, irmãos, consolai-vos, Paulo diz, consolai-vos com essa palavra, né? É o que ele diz. Então, irmãos, aqui como diz o versículo 53, né, do capítulo 15, olha lá, 1 Coríntios 15, 53. Convém que isto que... Será que é o versículo 53 mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Não é o versículo 53, né? Agora, então, eu estou perdido aqui, né? Trombeta soará. Como é que eu coloco um versículo tão errado aqui, né? 52? Obrigado.
no momento, no abrir e fechar dos olhos, até ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, né? Pronto, acabou, né? Então, a trombeta vai soar e nós vamos, meus irmãos, já estar com o Senhor. Agora, continuando aqui, né, vamos terminar, né? Fica a pergunta, né? Nós estamos falando do que vai acontecer com a gente tem que falar sobre isso. E os não salvos, pastor, eles também vão ressuscitar? Eles vão, mas não no mesmo momento que nós vamos ressuscitar, né? A Bíblia diz que sim, eles vão, porque são duas ressurreições. A primeira ressurreição, que é os salvos, e a segunda ressurreição, que é, meus irmãos, aquela ressurreição geral dos não salvos. Então, tem a primeira e tem a segunda. Onde a gente lê isso? Em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 4 até o versículo 15. Quer ver? Nós podemos abrir rapidamente em alguns versículos lá? Vamos lá comigo, né? Apocalipse, capítulo 20, e do versículo 4 até o versículo 15. Diz assim: Eu vi tronos, assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles viveram, eles reinaram com Cristo. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, ele está falando, a primeira ressurreição, essas pessoas salvas, que eles vão ressuscitar, e nessa ressurreição, eles vão inaugurar o milênio junto com Jesus, e vão reinar com Jesus Cristo por 1000 anos. Tudo bem, né? Acabou as ressurreições? Não, né? Então, você vai perceber aqui, vamos pular agora, né? Vamos para o versículo 6, que diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Aí Satanás é solto. Satanás, que estava preso, ele vai ser solto. Ele sendo solto, meus irmãos, vá lá no versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia, a morte, o inferno deram os seus mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Isso é terrível, ser julgado pelas nossas obras. Meus irmãos, aquele que está em Cristo, ele não vai receber condenação. Justificado pela fé. Olha o versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, nessa segunda ressurreição, não é para nós. Por isso, bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Então, meus irmãos, a segunda ressurreição dos perdidos vai ocorrer após o milênio, quando Deus os julgar, e eles vão ser lançados no inferno. A nota importante é o versículo 6. Bendito seja Deus. Você pode ser parte como o de Adão, e nós somos todos, de certa forma, já explicamos isso. Toda a humanidade está ligada a Adão pelas consequências do pecado do Adão. Mas para ser participantes das bênçãos e vitórias de Jesus, é preciso crer em Cristo como Salvador. E aí você participa de todas as bênçãos que Ele conquistou. E não há dúvida que a maior bênção, meus irmãos, é a ressurreição, porque é a garantia da nossa justificação e também da nossa vida eterna. Veja só, voltando lá, para a gente terminar, no capítulo 15, diz assim, tem um quadro aí? Quando é que tem um quadro? Ah, sim,
Lembra que a gente estudou o livro de Apocalipse aqui uma vez? Isso aqui, irmãos, é o nosso estudo do Apocalipse de alguns anos atrás, que vai chegar, né? Olha, Jesus Cristo volta. Quando Jesus Cristo volta, tem a batalha do Armagedon, né? E nós vamos ter assim o final da grande tribulação, vocês sabem. A volta de Jesus marca esse final. E Satanás, ele é lançado num abismo aqui, né? Ele é preso, tá preso, correto? E aí vem um reino de justiça, reino de paz, fim da maldição terrena, que é o milênio. Jesus vai reinar por 1000 anos. Quando, porém, se completarem 1000 anos, Satanás será solto, vai ajuntar as nações, vai ter a batalha final, né? E naquela batalha final, 2 destinos, novo céu e nova terra, e o destino que é o grande abismo lá, né? Então, o destino eterno dos perdidos, que é o fogo eterno. Então você pode ver, né, que desde o momento que você morre, ou se você não morrer, você vai estar sempre naquela linha de cima, você vai estar sempre com o Senhor. Não esqueça disso. Você sempre vai estar com o Senhor, porque será uma promessa que Ele fez para nós. Continuando então, né? Então virá o fim, olha lá, né? No versículo 24, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade, toda a força. Aí é só você olhar esse desenho aqui, né? Eu mostro o desenho, irmão, né? Aqui tem, sabe essas 2 espadinhas? O milênio, ele vai ser inaugurado depois dessas 2 espadinhas. Na verdade, essas 2 espadinhas é Ezequiel capítulo 38. É aquela grande batalha que tem lá. E o socorro que vem de Israel vem do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre. E aí você vê o quê? Você vê que Jesus, ele inaugura o milênio para Satanás ser solto, né? Ele está reinando sobre nações ímpias, pessoas que não têm salvação. Mas ele vai reinar por 1000 anos, né? E no final, quando Satanás é solto, a palavra de Deus diz que ele consegue convencer todas as nações. O que eles querem? É um desejo ardente de destruição, meus irmãos, do povo de Israel, da nação israelita. O diabo, ele consegue fazer isso. Ele consegue tocar no coração de reis, de presidentes, de líderes, e que o ódio contra o povo de Deus cresça cada vez mais. E aí, então, nós temos aquela batalha final. Está vendo? Olha o versículo que nós temos aqui, no versículo 24. Depois virá o quê? O fim. Como assim? Quando tiver entregado o reino a Deus, que reino? Esse do milênio, né? Ao Pai, quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e toda a força. Bem, no milênio, ele não aniquilou toda a potestade, toda a força, vai reinar com mão de ferro, correto? Mas é lá naquela última batalha que todo o império, toda a potestade e toda a força humana vai ser aniquilada. E aí, meus irmãos, começa o reino eterno, novos céus e novos céus e nova terra, né? Versículo 25, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Qual que é o último inimigo? O último inimigo é a morte. Então, quando acabar tudo, a morte vai perder o sentido da sua existência, né? Deus vai reinar de forma absoluta, pode mudar, né? Porque olha lá, Deus vai reinar de forma absoluta, soberana, pode voltar, né? Você, ou um governo, ou uma ONG, não pode salvar esse planeta, esqueça isso, né? Só Deus em Cristo pode fazer uma coisa dessa. Na verdade, esse é o objetivo, né, de toda a história humana, o reinado soberano, eterno, permanente, do único Deus vivo e verdadeiro, do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, quero terminar falando dessa questão bem rapidinho. O último inimigo que será destruído é a morte.
pastor, mas a morte não foi vencida já na cruz? Foi. Ela foi vencida na cruz. Uma coisa é você vencer a morte na cruz, né? Outra coisa é você aniquilar a morte. Uma coisa é você vencer uma guerra e acabar completamente com a guerra. Tivemos essa última guerra, né, que durou 12 dias. Olha, houve uma vitória, é claro, né? Houve uma vitória do povo de Israel, não há dúvida disso, mas não aniquilou o mal. Aquele desejo pela morte, pela destruição de Israel continua. Então, é o que acontece aqui em relação à morte física. Quando Jesus ele ressuscita, é uma vitória contra a morte. É a primeira vez que a morte ela perde e ela não consegue ganhar mais, porque como eu disse, o Lázaro morreu, passou alguns anos, a morte fez o quê? Abocanhou ele novamente. Ganhei, né? Tá bom. Pois bem, quando Jesus ressuscitou, meus irmãos, solto nas ânsias da morte, ou seja, o quanto tentou Satanás com as suas hostes que Jesus Cristo não ressuscitasse. Mas aí o poder de Deus vence a morte. É uma vitória, uma vitória. O que está dizendo nesse versículo aqui, para a gente terminar, no versículo 26, é que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, irmãos, a morte recebeu um golpe severo na cruz, mas vai ser finalmente destruída quando Cristo retornar e os corpos sepultados dos crentes forem ressuscitados e ela não ter mais força. Quando tudo for aniquilado, o inimigo aniquilado, os potestades, sabe, os reinos, e aí Satanás sendo lançado no abismo, e cadê a morte? Acabou. Acabou como? Ela foi aniquilada completamente, ela perdeu completamente o seu sentido de existência. Continuar lendo os 2 versículos para terminar. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, é claro, que está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, não inclui o Deus Pai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Um a um, os inimigos de Deus, eles cairão. Um aqui, outro ali, vai demorar um pouco, mesmo que tenha a vitória, que Cristo reina por 1000 anos, Satanás se levanta, muitos inimigos se levantam, eles vão ser vencidos, eles vão ser destruídos, eles vão ser aniquilados, ou seja, completamente tirados, e lançados no abismo, enquanto que o povo de Deus, ele permanece. Esse versículo final, 28, eu acho muito linda essa frase, para que Deus seja tudo em todos. Não é uma frase maravilhosa? Deus seja tudo em todos. A grande vitória de Cristo, ele chegar lá e entregar tudo ao Pai. Isso nos inclui. Nós somos parte dessa vitória. A vitória sobre o mal, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o inimigo, sobre tudo que o pecado trouxe. Doença, morte, tristeza, tudo vencido. Jesus venceu na cruz. E vai chegar o dia de tudo isso ser completamente aniquilado pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai colocar os pés sobre tudo isso. Então, Deus será tudo em todos. Bom, a gente vai continuar falando da ressurreição na próxima semana, tá bom?